Graça e paz, queridos. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque nós podemos chegar na Tua presença, nós podemos Te louvar, nós podemos Te agradecer, nós podemos ter esse tempo de comunhão tão gostoso com os nossos irmãos, mas nós também podemos abrir a Tua palavra para que o Senhor possa estar ministrando sobre as nossas vidas. Que o nome de Jesus, que não seja eu, mas que seja o Senhor, Pai, ministrando sobre todos nós, que possamos estar com os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração aberto para aquilo que o Senhor tem a falar e que possamos ser transformados pela Tua palavra. No nome do Senhor Jesus. Amém. Os queridos podem se sentar. Nós estamos estudando uma série que fala sobre o fruto do Espírito. Nós já vimos porquê que nós precisamos do Espírito Santo. E às vezes a gente acha que o Espírito Santo faz uma coisinha aqui ou uma coisinha ali, mas o Espírito Santo é fundamental na vida do cristão. E nós já vimos isso. Nós também vimos que quando nós recebemos o Espírito Santo na nossa vida, nós precisamos dar fruto para que comprove que esse Espírito Santo vive em nós. Então nós já falamos uma parte do fruto do Espírito que foi o amor, já falamos sobre alegria, já falamos sobre paz, já falamos sobre longanimidade, já falamos sobre bondade, já falamos sobre benignidade. Mas nós ainda temos mais algumas características desse fruto do Espírito. Então hoje nós vamos ver mais uma dessa característica desse fruto e como que nós podemos viver refletindo essa parte do fruto do Espírito na nossa vida. Para isso, eu convido os queridos a abrir a palavra do Senhor em 1 Samuel, no capítulo 12, começando a partir do verso 24. Enquanto os irmãos estão abrindo, esse texto vai falar que Samuel, que ele era o profeta da época, ele era o sacerdote da época e ele também era o juiz. O Samuel tinha essas três funções. O povo estava querendo um rei, né? Eles falavam assim, mas os outros povos têm reis e nós não temos. Nós queremos um rei também. E aí então Samuel começa a dar alguns conselhos para aquele povo de como que esse povo então deveria se comportar. E dentre esses muitos e muitos conselhos que Samuel entrega para o povo de Israel, lá no verso 24, no finzinho do seu discurso, ele diz assim: tão somente temam o Senhor e sirvam a Ele fielmente, de todo o coração. Vejam que coisas grandiosas Ele fez por você. Olha só, é um versículo bem pequeno, mas ele diz assim: temam ao Senhor e sirvam fielmente. Não é para servir de qualquer jeito, é para servir fielmente. E é para servir fielmente de todo o seu coração. Não é meia boca, mas é de todo o coração. E aí ele diz assim, então vejam as grandes coisas que Deus tem feito por cada um de vocês. É interessante porque a gente vê que tem três coisas aqui. Tem o temor a Deus, tem coração e fidelidade. Essas três palavras, elas acabam ajudando a gente a entender como que nós precisamos viver esse fruto do Espírito. Por quê? Porque a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso está lá em Provérbios 9, verso 10. Então, você quer ser sábio? Então você precisa temer a Deus. Então, temor a Deus é fundamental. Mas para que você possa temer a Deus, você precisa ser fiel a Ele. Você precisa ser fiel ao Senhor. E às vezes as pessoas falam assim, temer a Deus é ter medo de Deus. É de que se eu fizer uma coisa errada, o raio vai cair na minha cabeça e eu vou ser punido por uma coisa que aconteceu. Eu tenho. Então a gente faz tudo certinho com medo do problema que vai acontecer depois. E é isso que acontece. E a pessoa fala, não, eu temo ao Senhor. Mas isso não é o temor, isso é ter medo de Deus. Mas temer a Deus é diferente, queridos. Temer a Deus. Sabe quando a gente é pequeno e a gente é pequeno
E os pais falam assim, não é para fazer isso. E aí você vai e faz. E aí você olha, aí quando o pai dá aquela olhada para você assim, sabe quando você fez coisa errada, o pai dá aquela olhada para você, aí você pensa assim, ele me dá a casa, ele me dá comida, ele me dá roupa, ele dá o meu sapato, ele paga a minha escola, ele compra os meus presentes, ele comemora o meu aniversário, a gente sai para viajar, ele me dá proteção, ele me dá amor, ele me dá carinho, ele me dá tudo que eu preciso. E aí, em troca, eu faço uma coisa que entristeceu o coração dele. Aí, sabe esse sentimento? Então, esse sentimento é um sentimento de temor. E de você falar assim, ele faz tudo isso por mim e olha o que eu devolvo para ele. E a gente está falando de uma criança em relação aos pais, que somos humanos, que somos mortais e que erramos o tempo todo. Você já parou para pensar em relação a Deus? Quando Deus fala assim, olha, é melhor você não fazer isso aqui. E aí a gente vai lá e faz. E aí a gente fica como? A gente fica pensando assim, o Senhor me ama, o Senhor deu o Filho dele para me salvar, o Senhor me dá sol, me dá a chuva, me dá o ar, me dá saúde, me dá inteligência, me deu um corpo perfeito, me dá trabalho, me dá uma casa, me dá uma família. O Senhor me dá todas essas coisas e em troca eu faço uma coisa que desagrada o coração dele. Já parou para pensar nisso? Ou você só fala assim, ai, tomara que não aconteça nada, né? Porque se você só pensa, tomara que não aconteça nada, então você está tendo medo de Deus. Agora, quando você tem esse sentimento de falar assim, puxa vida, eu entristeci o coração de Deus, um Deus que faz tudo por mim. Eu não quero mais entristecer o coração do meu Deus, porque eu quero ser grato a Ele por tudo aquilo que Ele faz. Isso é temor, queridos. É uma forma diferente de nós obedecermos e vivermos a forma como Deus quer que sejamos. Mas para isso você precisa ser fiel a Ele. E tem que ser fiel de todo o coração. E é interessante que você fala assim, por que a Bíblia diz coração? A Bíblia diz coração porque lá em Provérbios, capítulo 4, verso 23, diz assim, de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem todas as fontes da vida. Então, assim, o coração é o centro. E ele diz assim, então se a gente tem que ser fiel a Deus, é ser fiel a Deus de coração. Quer dizer, tudo em nós precisa ser fiel a Deus. E a gente pode pensar assim, como é que funciona essa fidelidade no nosso dia a dia? Nós somos fiéis a quê? E como isso funciona? Bom, queridos, nós hoje vamos ver que nós precisamos ser fiéis de duas formas, para com Deus e para com as pessoas. E a Bíblia tem inúmeros versículos que vai estar falando sobre nós sermos fiéis a Deus e nós sermos fiéis às pessoas. Então nós vamos falar do primeiro, que é o de Deus. Quando a gente lembra de Deus, Deus, Ele é único. Nós temos que ser fiéis apenas a Ele e a mais nenhum outro Deus. Quando a gente olha lá em Deuteronômio no capítulo 6, o verso 4, em que ele fala assim, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, é porque Ele é o único Deus. Não tem outro Deus além dele. Uma vez eu estava viajando e eu fui lá para a Ásia. E lá na Ásia tem muito hindu. E os hindus têm não sei quantos deuses que vocês possam imaginar e mais um pouco. E tinha um rapaz que estava dirigindo para a gente e cada praça tinha um deus diferente. E ele passava, ele reverenciava aquele, aí ele dirigindo passava no outro. Sabe quando às vezes as pessoas acabam reverenciando com algum sinal quando passa na frente de alguma igreja, alguma coisa? Então, ele fazia isso e ele ia fazendo isso e ia dirigindo, né? E aí eu falei para ele assim, rapaz, mas e você conhece todos esses deuses? Ele falou, sim, nós temos muitos deuses e todos eles são importantes. E eu estava lá num evento cristão, né? Aí ele falou assim, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu estou aqui porque tem um evento cristão que está acontecendo. Aí ele falou assim, você serve a Jesus? Ele falou, eu também sirvo a Jesus também. E aí eu fiquei pensando assim, só que Jesus é mais um no meio dos 50 que ele tem lá no meio. Mas, na verdade, ele fala assim, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. E a gente precisa ter só Ele, queridos. Não pode ter mais nenhum. A Bíblia diz em Isaías 42:8, eu sou o Senhor e este é o meu nome, e eu não darei a minha glória a mais ninguém.
e nem a minha honra a imagens de escultura. Deus, ele fala assim, olha, a glória é minha e tudo é para mim, os outros não. Então, ele diz isso. E nós não precisamos de mais nenhum outro Deus, além do Deus que nós temos. Ele é suficiente para a gente. Não precisamos de outro. E qualquer coisa, queridos, que a gente colocar no lugar de Deus, não vai dar certo. Eu, às vezes, falando com os jovens, falando assim, a gente fala assim, a nossa vida é como se fosse um hotel grande em que tem vários quartos. E você sabe que quando você está hospedado, você quer chamar o serviço de quarto, você chama o serviço de quarto, eles vão lá e te atendem. Mas tem uma sala que quando essa sala liga, o hotel fala, opa, tá? Porque tem várias salas, mas a última sala, a cobertura, que é a suíte presidencial daquele hotel, quando ele liga, o pessoal fala assim, para tudo que a suíte presidencial ligou. E aí eles querem isso, e o pessoal vai e serve a suíte presidencial primeiro, e depois vai servir todos os demais. E a suíte presidencial do seu coração tem que ser de Deus. Qualquer outra coisa que você colocar ali, não vai dar certo. Mas não vai dar certo mesmo. E às vezes a gente coloca, às vezes nós colocamos pessoas, às vezes nós colocamos bens materiais, às vezes nós colocamos sonhos, às vezes nós colocamos essas coisas e Deus tira. Porque ele fala assim, esse lugar é meu. E ninguém pode ocupar aquilo. Eu lembro que quando eu era pequeno e eu queria um carro. E aí, dos 13 até os 18 anos, guardava dinheiro lá. E aí, quando eu fiz 18 anos, comprei o carro. E eu falava pro meu pai, esse carro aqui, ele não é um carro normal, ele faz parte da família. Sabe quando a gente começa, e meu pai, filho, isso daí é meio de locomoção. Não, os outros são, mas esse aqui é diferente. E eu tratava aquele que você tinha que limpar o pé para você poder entrar dentro daquele carro, porque não podia entrar. E dependendo do lugar onde você morava, eu não dava carona para você. Eu falava assim, não, o carro não vai naquele lugar lá. E era desse jeito. E eu era crente. E aí o que acontece? Eu coloquei o carro na suíte presidencial e Deus tirou o carro dali para mostrar para mim que aquele lugar é dele. E aí você fica pensando assim, qualquer coisa, queridos, que você fizer e você colocar no lugar de Deus, Deus vai tirar porque aquele lugar é dele. Então nós temos que ser fiéis apenas a Deus e ninguém pode ocupar ali. E sabe o que é interessante? Além de nós sermos fiéis a Deus, e por Ele ser o único Deus, nós temos que ser fiéis à palavra dEle. Queridos, isso aqui é muito sério. Por quê? Porque, vamos abrir lá, eu vou querer que os irmãos abram comigo, Gálatas, no capítulo 1, olha o que está acontecendo aqui. O apóstolo Paulo já tinha conversado com esses irmãos em Gálatas e já era uma igreja cristã nesse lugar, já estava estabelecido. Eles conheciam Jesus, eles estavam pregando o evangelho e estava dando tudo certo. E aí Paulo estava conversando com eles por carta porque ele já estava num outro lugar. Mas começou a acontecer um negócio ali. E começou a acontecer uma coisa e Paulo falou assim, eu tenho que escrever para esse pessoal porque está acontecendo um negócio lá que não é para acontecer. E aí Paulo pega e escreve essa carta aos Gálatas, e no capítulo 1, eu coloquei o 8 e o 9 para vocês, mas nós vamos ler antes disso, para vocês entenderem o contexto. No verso 6, diz assim, então olha só, é Gálatas, capítulo 1, verso 6. Paulo dizendo, eu estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Então, olha o que acontece. Paulo fala assim, interessante, né? Porque, olha, tão depressa vocês esqueceram do evangelho verdadeiro. E vocês estão começando a aceitar coisas diferentes que estão acontecendo por aí. E ele coloca no verso 7, o qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, ele está dizendo assim, vocês estão desviando muito fácil. E aí sim vem o texto que a gente colocou aqui. E ele diz assim, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu e pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja maldito.
Como já dissemos, e agora repito. Olha só, ele enfatiza, ele fala assim, eu vou falar de novo. Ele está escrevendo, mas ele fala assim, eu vou escrever de novo aqui para ver se entra na cabeça desse povo. E ele diz assim, ó, como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja maldito. Então ele está dizendo assim, qualquer outra palavra que não for a palavra de Deus, não vale como a palavra de Deus é. Ele está sendo firme nessa situação. E sabe o que acontece? O que acontece é que, muitas vezes, a gente pega a palavra de Deus e a gente faz mais ou menos igual a gente faz no restaurante. No restaurante, você chega... Eu gosto bastante de restaurante, vocês sabem disso. E eu gosto daqueles restaurantes com bastante coisa diferente. Você chega assim, você fala assim, isso daqui eu gosto. Isso aqui é bom. Não, isso aqui eu não sou muito fã. Isso daqui eu gosto. Isso daqui é bom. Isso aqui eu vou pegar só um pouquinho. Isso aqui eu vou pegar bastante. E a gente faz isso quando a gente chega no restaurante e a gente escolhe o que a gente quer e não pega o que a gente não quer. E sabe o que a gente faz com a Bíblia? A gente faz a mesma coisa. A gente abre aqui e fala assim, nossa, isso aqui é promessa de Deus. Essa promessa eu recebo para mim. Aí olha aqui, nossa, olha só o que Deus fez na vida dessa pessoa. Isso daqui eu recebo para mim. Aí você chega aqui e vem lá, não dirás falso testemunho. Não, isso aqui eu não gostei. Isso aqui eu não vou pegar para mim. Aí você continua olhando e fala assim, nossa, olha isso daqui, olha como Deus foi poderoso com o povo de Israel. Senhor, eu sou teu povo. E aí a gente pega e recebe isso para a gente. Aí a gente continua aqui e aí lá diz que a gente tem que deixar o velho homem e deixar a nossa velha natureza. A gente fala assim, não, mas isso aqui eu não gostei não. E a gente vai lendo a Bíblia como um self-service num restaurante. A gente pega o que a gente quer e a gente não pega o que a gente não quer. E a gente muitas vezes fazemos isso. E a gente fica pensando assim, e aí? Mas não é assim. Nós temos que ser fiéis à palavra de Deus. E você sabe que um dos itens da reforma protestante, que tem aqueles 5 solas, né? Que é só a graça, só Cristo, só Deus da glória, só a fé. Um deles é só a Escritura. Então é só a Escritura. Não tem outras coisas junto além disso. É a Escritura. E a nossa declaração de fé batista do 7º dia diz que nós temos a Bíblia e a Bíblia somente. Então, se nós temos a Bíblia e a Bíblia somente, você não pode ficar aqui falando assim, isso aqui é bacana, não, isso aqui eu não gostei, isso daqui é mais ou menos, isso daqui eu não concordo, isso daqui é assim. Não é dessa forma. Nós temos a palavra de Deus e nós seguimos a palavra de Deus porque nós somos fiéis à palavra que Deus deu para a gente. E sabe que outra coisa que é perigosa, que acontece também, a outra coisa que acontece é quando a gente começa a aceitar, e isso está acontecendo dentro das igrejas. Dentro das igrejas, filosofias diferentes estão entrando. E as pessoas, de forma sutil, estão mudando a sua forma de ver a palavra de Deus por causa dessas coisas do mundo que têm entrado dentro da igreja e muitas vezes nós estamos aceitando. E isso está sendo complicado, queridos, porque essa teologia da prosperidade ela é uma filosofia materialista, em que você tem que ter. E se você não tem é porque Deus não está te abençoando. Mas... como é que fica isso? E se você der tanto, você recebe tanto. Mas onde é que está escrito isso? E às vezes a gente começa a ver essas coisas, algumas músicas que a gente ouve, em que a gente fala, eu quero as bênçãos que Deus tem que dar, e Deus tem que prosperar isso. E que música é essa? E essas coisas começam a entrar dentro da igreja. E quando é aquela teologia do coaching, que é uma filosofia humanista, você consegue. Desperte o eu que está dentro de você. Se você determinar, vai acontecer. Você vai vencer, porque você foi feito para poder conseguir ter sucesso. Mas como é que é isso? Dentro da igreja, que evangelho é esse que você está pregando? E muitas vezes a gente começa a ver isso e a gente aceita. Mas será que é assim? Esse é o evangelho de Cristo? Você está sendo fiel à palavra de Deus? Ou são essas filosofias humanistas ou materialistas que estão entrando dentro da igreja e a gente está concordando e está achando legal e está achando bonito, ainda reproduz ainda? Ou a teologia do medo, que é o que eu chamaria de filosofia terrorista.
Ou você aceita Jesus, ou você queima no mármore do inferno. Ou você segue esses mandamentos aqui, ou você vai queimar. E aí as pessoas falam assim, então eu tenho que seguir, porque senão eu não quero queimar no mármore do inferno. Mas é isso? É assim que Jesus mostrou como é que era o reino dele? Foi dessa forma? Jesus, ele amou o mundo e ele veio, ele mostrou para a gente o caminho e ele diz que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. É pelo amor, queridos, não é pelo medo. Mas é uma teologia terrorista que faz com que a pessoa queira aquilo, mas não pelo amor, mas pelo medo das consequências que poderiam acontecer. E a gente às vezes acha legal e reproduz esse tipo de teologia, mas não é. E a gente fica pensando assim, tudo isso daí está nas igrejas evangélicas. Nós estamos sendo fiéis a Deus e nós temos sido fiéis à palavra de Deus nesse sentido? Ou será que não? E também, queridos, nós precisamos ser fiéis à vontade de Deus. É a vontade dele, não é a nossa vontade. E lá em João 6,38, Jesus diz assim, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Agora, queridos, se Jesus, que é o Filho de Deus, não fez a vontade dele para fazer a vontade do Pai, eu pergunto, quem sou eu e quem é você para você querer fazer a sua própria vontade? Sendo que nem Jesus veio fazer a própria vontade dele. Quando a gente olha a oração do Pai Nosso, ele fala assim, que seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Nós oramos isso, mas nós vivemos isso? Ou a gente faz igual a gente viu na escola bíblica, que tinha um garçom, e falando assim, Senhor, anota aí, eu quero isso, eu preciso daquilo, o Senhor tem aquilo lá também, não esquece aquela outra parte, hein, Jesus? E a gente vai falando, e é como se Deus estivesse só anotando, e você quer isso aqui também? E que cor que é? E onde que é? Como é que é? E Deus anotando tudo e querendo fazer as coisas para a gente. Sendo que, na verdade, é a vontade de Deus que precisa ser estabelecida e nós nos juntamos à vontade de Deus e seguimos aquilo que Ele propõe para cada um de nós. É Ele que é o Senhor. Então, a vontade dEle é soberana sobre a nossa vontade. Quando Jesus diz assim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. O negar a nós mesmos é aceitar a vontade que Deus tem para nós e seguirmos aquilo que Ele tem para a gente. E aí quando a gente vê essas três coisas, nós pensamos assim, é fácil ser fiel, queridos? É difícil, né? Porque a gente fica pensando assim, como que a gente consegue, no mundo que nós vivemos, colocar uma outra coisa no lugar de Deus? É muito fácil. A gente aceitar a palavra de Deus, mas aceitar outras coisas por aí, às vezes a gente acaba aceitando, nem sabe o que é que está fazendo. E querer a nossa vontade no lugar da vontade de Deus, isso é muito fácil de acontecer. Mas nós fomos chamados para sermos fiéis a Deus. E quando nós fazemos isso, queridos, nós estamos refletindo esse caráter de Cristo, esse fruto do Espírito. Mas, além de nós sermos fiéis a Deus, nós também precisamos ser fiéis às pessoas. E como é que nós somos fiéis às pessoas, queridos? Lá em Efésios, no capítulo 4, verso 25, diz assim, por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. O fiel, ele é verdadeiro. O fiel não conta mentira. Além disso, o 9º mandamento fala que a gente não pode dizer falso testemunho. E aí você pode falar assim, isso eu já sei. Então, isso todo mundo sabe, mas a gente vive isso? Porque saber todo mundo sabe, mas o viver é que é totalmente diferente. Nós fomos chamados para vivermos assim. Nós somos chamados para sermos verdadeiros, até quando isso for prejudicial para a gente. Às vezes a gente fala assim, se eu falar a verdade vai dar um problema, mas temos que pedir sabedoria para Deus para saber como falar essa verdade, e nós muitas vezes temos que falar com amor as coisas que precisam acontecer. Mas nós precisamos ser verdadeiros, queridos. Quando nós não somos verdadeiros, nós perdemos a confiança. Quando nós perdemos a confiança, nós envergonhamos o nome de Cristo. Sabe por quê? Porque as pessoas falam assim, e é crente. Não é assim que eles falam? E é crente. Então, você está envergonhando o nome de Cristo quando você não é verdadeiro. E além de nós sermos verdadeiros, nós precisamos ser honestos.
Lá em Provérbios, no capítulo 21, verso 8, diz assim: o caminho do culpado é tortuoso, mas a conduta do inocente é reto. Sabe, queridos, quando a gente é honesto, a gente tem uma vida mais tranquila. Quando a gente está fazendo as coisas certas, a gente dorme em paz. Quando a gente está bem, a gente não fica pensando assim, será que vão descobrir? Mas, não, e agora? Será que vai dar certo? Eles estão fazendo... Porque às vezes a gente vê os políticos, tá fazendo uma CPI, será que vai pegar? Será que não vai pegar? E o que vai acontecer? E eles não dormem de noite porque eles ficam assim, e agora? Mas para quê? Se você for honesto, você pode continuar tranquilo. No seu trabalho, você pode continuar tranquilo. Na sua casa, na sua vizinhança, você pode ficar tranquilo, porque você está honesto, você é honesto nas coisas que você faz. E a gente fala muito sobre corrupção, e a gente pensa nos milhões de dinheiros que as pessoas importantes roubam. Mas sabe, queridos, eles roubam milhões porque eles têm oportunidade de fazer isso com milhões. Mas quando é pouquinho, as pessoas também fazem a mesma coisa no pouquinho. Isso é interessante, porque eu estou trabalhando agora em São Paulo por 2 semanas e tem um metrô. E aí ali no metrô, você tem um cartãozinho que você faz pip e aí você passa a catraca para você poder andar. E tem alguns que tem, que é o idoso, ele tem um cartãozinho que é gratuito. E do outro lado da catraca ficam uns guardas assim, ó. E ele fica olhando, porque mostra, quando a pessoa faz o PIP, mostra se é um cartão fidelidade, se é um bilhete único, se é um estudante, ou se é um idoso, ou se é uma pessoa comum. E ele fica vendo. E aí eu perguntei, né? Eu falei assim, rapaz, você fica aqui para quê? Ele falou, não, sabe o que é? É que tem muita gente que pega o cartão de idoso e ele não é idoso. E tem muita gente que pega cartão de estudante e não é estudante. E eles querem pagar meia, mas eles não são. Eu falei, sério? Ele falou, né? E aí você fica pensando assim, é só uma passagem que custa R$ 4,40, que ele quer pagar R$ 2,20. Mas é porque ele tem a oportunidade de roubar R$ 2,20. Mas se ele tiver a oportunidade de roubar 2 milhões, ele rouba os 2 milhões. Mas ele só tem a oportunidade de roubar R$ 2,20. Aí você fica pensando assim, a gente olha esses caras importantes que roubam muito, mas são coisinhas pequenas. Quantas vezes a gente imprime um boleto para pagar na impressora da empresa? Tem que pagar um boleto médico? Imprime aqui mesmo. Vou imprimir o trabalho de escola, vou imprimir a capa do trabalhinho do meu filho, vou imprimir aqui na empresa. Aquela impressora não é para imprimir boleto para você pagar das suas coisas particulares. Aquela impressora é para você imprimir coisas que é relacionada àquela empresa. E às vezes, mas é uma folha, é um toner. Só que foi. Quantas vezes a gente usa o telefone da empresa para ligar para as pessoas para bater papo, ou para marcar uma consulta médica, para montar, mas o telefone da empresa não foi feito para isso. E são coisinhas simples que a gente fala assim, então, mas são coisas simples. E quantas vezes a gente tem problema com os impostos? A gente fala assim, tem que pagar. Tem um rapaz que eu conheço, vocês lembram que antigamente, os mais antigos vão lembrar que existia uma propaganda na televisão de uma loja que falava assim, você quer pagar quanto? Você lembra disso? E aí ele falava assim, o quanto você quer pagar? Eles parcelavam em trocentas vezes, porque ele falava assim, você quer pagar quanto? E esse rapaz que eu conheço, ele faz bastante declaração de imposto de renda. E ele fala assim, você quer restituir quanto? Por quê? Porque ele coloca algumas coisas lá para que você possa restituir o que você quer. E aí eu fico falando assim, mas rapaz, mas você não pode fazer isso. Ele fala assim, não, ninguém pega. Então você fica pensando, aqueles que podem roubar milhões, roubam milhões, mas são coisas bobas e simples, mas nós não estamos sendo honestos para com os homens. Nós não estamos. E a gente ainda está com o dedo na cara dos outros, mas a gente faz a mesma coisa. E como que a gente precisa mudar isso, queridos? Nós precisamos ser honestos nas coisas. Seu irmão sabe que eu já trabalhei um bom tempo no governo na questão de assistência social. As pessoas colocavam botinhas, as pessoas ficavam falando que estavam doentes para poder conseguir um benefício do governo, aí elas saíam de lá, colocavam a muleta dentro do carro, andava para poder entrar no carro e sair dirigindo. E eu falava assim, mas ele entrou dentro do estabelecimento de muleta e agora está dirigindo, voltando para casa? Aí você fica pensando assim, são coisas simples, mas as pessoas fazem por quê? Porque elas querem alguma coisa. E elas não são honestas das formas como elas vivem. Em Lucas 16 diz assim, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Mas quem é injusto no pouco, também é injusto no muito.
Então a gente fica pensando, nós precisamos ser honestos o tempo todo. Às vezes nós vamos ser prejudicados na nossa honestidade? Podemos até ser, mas pelo menos nós vamos estar seguindo a Deus da forma como Deus deseja que sejamos. Mas além disso, queridos, nós precisamos ter compromisso. Quando a gente fala que vai fazer, tem que fazer. Quando a gente fala que não vai fazer, então não vai fazer. Mas a pior coisa que tem é você falar assim, pode deixar que eu faço, e aí depois você vai lá e não faz. Nossa, isso é complicado. Aí você perde credibilidade e você ainda deixa as outras pessoas numa situação difícil, porque elas se comprometeram com você naquilo e você estava escalado para alguma coisa ou para fazer alguma coisa e depois você não faz. E lá em Mateus, no capítulo 5, verso 37, diz assim, que a palavra de vocês seja sim, sim e não, não. O que passar disso vem do maligno. Então, se você fala que vai, então você vai. Se você fala que você não vai, então você não vai. Se você fala sim, então é sim. Se você fala não, então é não. Mas quando a gente não tem compromisso, quando a gente falta com o compromisso, nós não estamos sendo fiéis às pessoas. E nós precisamos cumprir aquilo que a gente promete, queridos. Isso é muito importante. E às vezes a gente fala um sim só para deixar outra pessoa feliz. Mas aí depois a gente vai lá e não faz. Então é preferível falar não do que você falar sim e depois não fazer. Isso acaba sendo complicado. Em Colossenses 3:23 diz assim, e tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não aos homens. Então quando você se compromete em fazer alguma coisa, dê o melhor de você naquilo. Mas faça o máximo que você puder, porque você não está fazendo para outra pessoa. Você não está fazendo para o seu chefe, você não está fazendo para a sua esposa, você não está fazendo para o pastor, você está fazendo para Deus. Então se comprometa naquilo que você disse que ia fazer e faça de todo o coração para Deus, não faça para as pessoas. Assim o compromisso, você vai se comprometer de verdade em relação àquilo que você está fazendo. Eu lembro que, quando eu era criança, né, na época a gente brincava na rua. Vocês lembram disso, né? A gente brincava na rua, isso faz muito tempo, né, queridos? E aí eu queria brincar na rua com os meus amigos, mas a minha mãe falava assim, primeiro o dever e depois o lazer. Ó, fica aí a dica para os pais. E os meus amigos, ei, Mauri, vamos lá jogar bola, vamos lá jogar bola. Eu, vamos. A minha mãe, mas como assim você vai lavar? Como assim? Você não lavou a louça? Aí eu, né? Aí eu chegava lá, ia lavar a louça assim, sabe, bufando, mas lavava a louça, né? E aí, lavava daquele jeito, pronto, terminei. E saía correndo, porque eu queria jogar bola com os meninos, queria brincar de pega-pega, queria sair lá. Aquela louça ficava daquele jeito, lavada. Provavelmente minha mãe tinha que lavar aquela louça de novo depois. Mas aí você fica pensando assim, que compromisso foi? Lavou a louça, mas lavou do jeito certo? Lavou de coração? Lavou para Deus? Ou foi lavado de como? Como que foi feito isso? Você acha que os meus pais, quando viam a forma como eu lavava aquela louça, você acha que eles ficavam felizes daquilo que estava acontecendo? E quantas vezes para Deus a gente acaba fazendo desse jeito? Não é verdade? E Deus olha e fala assim, era melhor você nem fazer, filho, porque isso que você fez aí não deu. Né? Então, às vezes, nós precisamos, então, ter compromisso para com as pessoas e fazer isso para Deus. Não fazer isso para nós mesmos, mas para o Senhor. E quando nós fazemos assim, queridos, nós somos fiéis às pessoas de uma forma como Deus quer que nós sejamos. Então, queridos, quando a gente olha para todas essas coisas, a gente pensa assim, nós não conseguimos viver assim. Nós não conseguimos. Nós só conseguimos viver assim se o Espírito Santo habitar dentro de você. Se o Espírito Santo viver dentro de você, então você consegue viver assim. Mas se o Espírito Santo não viver dentro de você, querido, você pode tentar. Você tenta um dia, mas no outro você não consegue. Você tenta 2 dias, uma semana você não consegue. Porque isso aqui não dá para fazer. Não dá. Mas só através do Espírito Santo em nós isso é possível. Porque o fruto é do Espírito. O fruto não é seu. O fruto é dele. Então é só ele que consegue fazer isso em você. Você só precisa querer viver dessa forma. Ele está disposto a ajudar você
para que você possa viver assim. Quando você aceitou a Jesus, Ele veio habitar em você e Ele quer fazer isso em você, mas você tem que deixar. Você tem que deixar e Ele vai conseguir ajudar você para que você possa ser fiel a Deus, ser fiel às pessoas da forma como a palavra de Deus fala. E por nós não conseguirmos viver assim, o salmista sabia que ele não conseguia viver assim. Então eu encerro essa mensagem com esse texto, em que o salmista ele ora e ele fala assim: ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o seu nome. Ele sabia que ele não conseguiria viver isso. Então ele ora e fala: Senhor, me ensina. Sabe por que ele pede para Deus ensinar? Porque ele não sabe como é que é. Então, como ele não sabe como é, ele quer que Deus o ensina para que ele possa viver dessa forma. E é ensinar para que ele ande, não é ensinar para conhecer. Porque nós conhecemos muitas coisas, mas é o ensinar para viver isso. O andar da intenção de vivência, da intenção do fazer isso. E é de coração. Você vê, dá-me um coração inteiramente fiel. Porque o coração do homem ele é enganoso. E a palavra do Senhor diz isso. Mas ele fala assim: Senhor, eu quero um coração que seja totalmente fiel a Ti. E então ele vai conseguir temer a Deus. Então ele vai conseguir seguir os caminhos de Deus, não com medo das consequências, mas ele vai seguir os caminhos de Deus por amor e por gratidão por tudo aquilo que Deus tem sido e Deus tem feito na vida dele. É uma forma totalmente diferente dele viver. E aí quando ele peca, ele vai lembrar de tudo aquilo que Deus é e ele vai falar assim: eu entristeci o coração do meu Deus e eu estou chateado também. Então, só assim nós vamos temer a Deus, quando nós pedimos para que Deus possa ensinar como que nós temos que viver. Por isso que nós dependemos totalmente de Deus, para que Deus possa estar moldando e mexendo dentro de nós, para que possamos viver do jeito certo, no caminho que só Ele sabe. Não basta conhecer, queridos, tem que viver. Não basta saber quais são todas as características do fruto do Espírito. Você tem que viver essas características do fruto do Espírito. E você depende de Deus para que Deus possa fazer isso. Portanto, o desafio dessa manhã, como os desafios de todas as manhãs que nós temos visto de todas as outras partes, nós precisamos ser fiéis a Deus. Nós precisamos ser fiéis à sua palavra. Nós precisamos ser fiéis à vontade dEle. Nós precisamos ser fiéis às pessoas. Precisamos ser verdadeiros, precisamos ser honestos e precisamos ser comprometidos. Quando nós vivermos assim, queridos, vamos estar refletindo esse caráter de Deus na nossa vida e as pessoas vão poder conhecer a Deus através do que falamos e através do que fazemos. E assim nós vamos estar agradando o nosso Deus e temendo da forma como Ele deseja ser temido. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque nós podemos ler a Tua palavra, nós podemos ver o quanto que nós somos dependentes de Ti para seguirmos aquilo que o Senhor propõe para nós. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes em que nós colocamos outras coisas no lugar que é só Teu. Perdoa-nos, Pai, por nós, além de acatarmos a Tua palavra, acatarmos tantas coisas e seguirmos tantas outras coisas além da Tua palavra. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes em que nós não seguimos a Tua vontade, mas seguimos a nossa própria vontade. E, Pai querido, perdoa-nos pelas vezes em que nós mentimos, enganamos, trapaceamos, quantas vezes nós somos desonestos, corruptos, quantas vezes nós não somos comprometidos, e isso muitas vezes envergonhamos o Teu nome perante as pessoas. Perdoa-nos, Pai, por nós vivermos assim. Mas que no nome do Senhor Jesus, que a partir de hoje, que nós realmente possamos nos entregar a Ti e deixar o Teu Espírito Santo agir na nossa vida, para que nós possamos ser totalmente fiéis a Ti e totalmente fiéis às pessoas, para que o Teu nome seja louvado e engrandecido através das nossas vidas, e que as pessoas possam conhecer a Ti através desse fruto que vamos estar refletindo para com as pessoas. Nós dependemos de Ti, Pai, e nós Te pedimos que o Senhor possa estar nos ajudando a viver assim, no nome do Senhor Jesus. Amém.